Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Vou contar-vos o que me aconteceu hoje, quando acompanhava Jesus pelas terras da Galileia e o vi cheio de bondade. Deviam ter visto a cara de Nosso Senhor, cheio de bondade, a expulsar um demónio mudo, um demónio que tornava aquele que atazanava mudo, rígido, incapaz, fechado em si mesmo, incapaz de ouvir e de falar, incapaz de louvar a Deus e de dizer o que precisava. Jesus tinha dito uns momentos antes a todos aqueles que o quiseram ouvir, tinha dito: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que o pedem. Jesus, cheio de bondade, tinha olhado para aquele pobre homem e expulsou o demónio. E ele começou a falar. Estava uma multidão imensa à volta de Jesus, à nossa volta, e ficámos todos admiradíssimos. Mesmo admirados. Espantoso. Como a bondade de Deus, como a bondade do Senhor Jesus se manifesta, como chega a cada um, como liberta cada um do mal que o aflige, como olhou para aquele homem, como desejo eu que olhe para mim também. E, no entanto, subitamente, se começou a ouvir comentários. Houve uns que começaram a dizer que era pelo poder do demónio que Jesus expulsava os demónios. Aquele comentário confundiu-me. O que é isto? E de alguma maneira, esta suspeita sobre as intenções de Jesus, esta tentativa de manchar a bondade de Deus que se apresenta diante de nós no Senhor Jesus, nos confunde. Tantas vezes ouço este comentário que Jesus nos vai atrapalhar, que a moral que Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina é uma moral de escravos, que seguir a Cristo é arruinar a existência, tornando-a amarga, sombria. É uma coisa espantosa. Eu que estou a olhar para Jesus e que o vejo tão bom, eu que o acompanho no caminho e que o vejo tão bom, que o vejo a curar, que o vejo a dizer e a pregar as coisas mais maravilhosas, que o vejo a escancarar o coração de Deus para todos nós, ouço isto e fico confuso, triste. Outros, também no meio daquela multidão, pediam um sinal. Dá-nos um sinal do céu para que nós acreditemos e para o experimentarem. Nosso Senhor, que tinha acabado de fazer aquele sinal, aquele milagre, tinha acabado de mostrar a sua bondade e pedem-lhe um sinal. Quantas vezes nos acontece isto? Quantas vezes também ouço este comentário no meio da bondade de Deus, no meio da bondade que Deus manifesta em toda a sua criação, em toda a sua obra, em toda a sua ação misericordiosa sobre nós. Tantas vezes ouço dizer: meu Deus, dá-me um sinal, se eu não acredito. E nós que temos dentro dos olhos a bondade de Deus, expressa na criação, expressa na misericórdia que na sua Igreja se manifesta, expressa nos seus sacramentos, expressa na sua palavra, expressa na sua vida oferecida por nós, expressa na glória do céu prometida em esperança a todos aqueles que o recebem na fé e o amam. E nós pedimos um sinal e tantos pedem um sinal e os sinais estão patentes e escancarados. Que dia é este, Senhor? E o mais espantoso foi ver
ouvir a resposta de Jesus. Quero contar-vos a resposta de Jesus. Nosso Senhor, com uma pontinha de ira, uma ira santa, uma ira ordenada, uma ira cheia de amor, adverte estes homens e diz-lhes, um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Acaba em ruínas e cairá casa sobre casa. Esta incapacidade de reconhecer a bondade de Deus quando a vemos, se uns dizem que é uma coisa e outros outra, não a reconhecemos simplesmente límpida, cristalina, na ação de Deus, na ação de Jesus. Andaremos sempre uns contra os outros em ruína permanente, em guerra e convulsão permanente, em murmuração e permanente. E Nosso Senhor adverte, ouve lá, parem com isso, para com isso. Para de murmurar, repara como Deus, como eu sou bom. Repara, como eu te amo. E que é pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus, o dedo de Deus, que eu expulso os demónios. E por isso está aqui o reino dos céus. O reino de Deus está aqui no meio de vós. O meu dedo que te toca, o meu dedo que te indica o caminho, o meu dedo que espalha a minha misericórdia e a minha bondade. E àqueles que lhe diziam, faz um sinal, Nosso Senhor lembra-lhes que Ele é o sinal. Ele é o sinal. E depois disse esta coisa extraordinária que revela a sua divindade, e a seriedade do encontro com Cristo. Quem não está comigo está contra mim, e quem não junta comigo dispersa. Só Deus pode dizer isto. Nosso Senhor, hoje, à minha frente, depois de ter feito o milagre, depois de ter ouvido a murmuração dos homens, depois de se ter deparado com a incredulidade dos homens, com a incapacidade de ver o que tem diante dos olhos, com a cegueira da impiedade, com a... Nosso Senhor, lembra-nos, se não estás comigo, estás contra mim. Se não vês a minha ação no meio do mundo, se não vês a minha bondade e o poder da minha salvação no meio do mundo, vais-te levantar contra mim. Vais dizer que... vais-te queixar, vais murmurar, vais dizer que isto não funciona, que isto e que mais aquilo. E vais começar a dispersar. Isto é, a dividir, a confundir as pessoas. Tanta bondade nos manifesta o nosso Deus. Na obra da sua criação. Na ação da sua humanidade santíssima. Na ação da sua presença no meio de nós. Na ação da sua igreja. Tantas vezes ouvimos esta coisa, pois a igreja e tal, e isto e aquilo, e os padres, e isto, e não sei o que mais, e não se vê a bondade, a verdade, a manifestação de tanta bondade, tanta santidade, de tanto cuidado pelos mais pobres e pelos mais desprotegidos, e tanto acompanhamento pelos doentes e pelos fracos, tantos missionários, tanta gente que deu a vida, que dá a vida pelos seus irmãos, em nome de Cristo, movido por Cristo, em nome de Cristo. Neste tempo de Quaresma, Senhor Jesus, em que te sigo pelas ruas da Galileia e pelas páginas do Evangelho, quero-te pedir o dom da fé, de ver com clareza a tua presença no meio de nós, de não ouvir, de fechar os meus ouvidos às vozes agoirentas que querem minar e querem distorcer a retidão do teu coração santíssimo, que querem distorcer a bondade patente diante dos meus olhos, que querem dizer que está tudo mal, que não há senão mal,
que não há senão confusões e maldades, que querem dispersar, que não querem estar contigo, juntar contigo, juntar-se a ti. Senhor, ajuda-me neste tempo de Quaresma a ir contigo onde tu fores, a ir contigo ao Calvário e à cruz, a ir contigo sempre na bondade do teu coração, a ir contigo até ao fim. E ajuda-me a renunciar a mim mesmo, ao meu pecado, às minhas confusões, às minhas dispersões, porque o teu dedo me indica o caminho, porque o teu dedo me toca e me levanta. Virgem Santíssima, o dedo de Jesus é um dedo gerado no teu seio. Ajuda-me a reconhecer que o reino de Deus está no meio de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.